Gente, eu quero conversar com você agora sobre um assunto muito sério. Eu falei para você, fome é uma chaga no nosso país. Dá uma olhada nesse TVT e depois a gente vai conversar mais profundamente. No Brasil, a fome constitui uma chaga social que impede o exercício pleno da cidadania em um território marcado historicamente por profundas desigualdades sociais. Em 5 anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, chegando a pelo menos cerca de 10,3 milhões o contingente, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A escassez alimentar constitui, dessa forma, um verdadeiro ataque à dignidade da pessoa humana. Com efeito, esse cenário tem como plano de fundo problemas relacionados à concentração de terras, bem como à desproporcional distribuição de alimentos. Embora a produção agrícola tenha capacidade produtiva para alimentar todos os brasileiros, uma parcela dos cidadãos padece pela ausência de comida. A pandemia do coronavírus levou mais de 130 milhões de pessoas a passarem fome crônica. Uma alimentação digna é direito de todos. Começa agora o Papo Reto de hoje. Gente, é muito triste a gente falar, tocar nesse assunto e constatar a fome que às vezes nos rodeia e às vezes está bem perto de nós. Bem perto de nós. Eu vou conversar hoje com alguém que possa nos mostrar e dar pistas e até mesmo para compreender, até um momento, condições da gente ver uma saída. Eu converso agora com André Ricardo de Souza. André Ricardo de Souza é sociólogo, professor do departamento e do programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar. Ele faz parte da Sociedade Brasileira de Sociologia, coordenador do Núcleo de Estudos da Religião, Economia e Política, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária e da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Eu tenho a alegria de receber aqui com a gente agora o sociólogo André Ricardo de Souza. Boa tarde, André, muito obrigado de estar conosco. Quero lhe agradecer muito, imensamente mesmo, pela sua presença conosco. Agradecer que você dispõe do seu tempo para conversar com a gente. Seja bem-vindo na Rede Vida. Muito boa tarde, Padre Juarez e todos os telespectadores. Eu agradeço aí pelo convite para conversarmos sobre esse assunto que é realmente muito sério. André, na verdade, a gente tem um dado quase que desesperador, né? Dados da ONU, até 49 milhões de pessoas podem ser jogadas à pobreza extrema até o final da pandemia. Esse dado é um dado, realmente ele tem fundamento. Quase 50 milhões de pessoas passando fome no mundo todo, claro, passando fome no mundo todo. Infelizmente, sim, Padre Juarez, tem fundamento, porque a desigualdade no mundo ela já era bastante elevada antes da pandemia e com a pandemia isso se aumentou, se acentuou imensamente, uma vez que a limitação das pessoas em poder trabalhar, e isso, claro, faz com que a pobreza aumente, com que a desigualdade aumente e que a fome ganha contornos ainda mais dramáticos do que ela já tinha nesses países onde a população é mais atingida. O que a gente pode considerar como pobreza extrema? Né? A pobreza extrema, deve haver uma graduação aí de pobreza extrema. Mas o que é a pobreza extrema, professor? Olha só, Padre Juarez, é quando o indivíduo não consegue satisfazer as necessidades básicas, dentre elas a alimentação, né? Então, viver com menos de $1, né, por dia é algo que representa aí a pobreza extrema, né, que acarreta a desnutrição, as doenças, enfim, é um estado de miséria, infelizmente. O Brasil, ele pode ser considerado um país
onde ainda acontece pobreza extrema e fome ainda? Ou o Brasil já superou esse nível da pobreza extrema? Então, o Brasil teve um marco importante no Brasil, em 1993, quando foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA. Isso derivou de uma mobilização significativa feita pelo sociólogo Betinho, à época, na equação da cidadania contra a fome e a miséria. Depois disso, houve um marco muito importante, em 2003, com a criação do programa Fome Zero, e seguinte, o programa Bolsa Família, né? Que efetivamente contribuiu significativamente para atenuar a situação, diminuí-la efetivamente. Houve depois, em 2012, a criação do programa Brasil Sem Miséria, e em 2014 o Brasil finalmente saiu completamente do mapa da fome no mundo. Isso ocorreu em 2014, em decorrência dessas medidas, dessas políticas tomadas, junto com a elevação também de salário mínimo, que foi algo muito importante no país, que fez com que a fome do país tivesse sido eliminada, fazendo com que o país não fizesse mais parte do mapa da fome. Porém, infelizmente, nós retornamos a esse mapa, né? E agora, nesse cenário da pandemia, em situação realmente bastante dramática, isso se deve à maneira como a política de produção de alimentos está sendo conduzida, né? E que acarreta um desabastecimento significativo de grande parte da população. Mas não é uma coisa totalmente contraditória, professor? Sendo que a gente tem notícias de que o Brasil, ele produz cada vez mais, o agronegócio é que está na frente, liderando toda a economia brasileira. Nós temos cada vez mais plantações de soja, nós temos cada vez mais... Caiu? Aí a gente vai tentar. Mas eu vou fazer essa pergunta. E, de repente, é uma contradição, porque a gente, no momento que o país produz mais, é o momento que nós retornamos para o mapa da fome. Que coisa esquisita isso, né? Eu vou saber do nosso professor. Olha aí! Vem cá, Júlia. Eu sabia, ela, adolescente assim, a gente vai chamar ela para presa. Ela faz uma cara, olha lá, tira a máscara, para todo mundo ver. Olha que menina linda, é a Júlia, filha da Carol, sobrinha da Ana Paula Provazzi. A Júlia estava me falando aqui agora mesmo, falou assim que uma das lembranças que ela tem mais bonita é que o padre que batizou ela era o padre mais bonito que ela já viu na vida. Não foi verdade que você falou? Não foi? Que padre que batizou ela? E o mais humilde também sou eu. Júlia, você está muito bonita, viu? Um beijo para você. Agora vai embora. Agora vai... Viu? Conseguiu restabelecer? Não conseguiu? Sim, sim. Gente, a gente perdeu contato com o professor, mas seria muito interessante que ele voltasse um dia para falar com a gente, com o professor André Ricardo de Souza, que é sociólogo. Ele nos deu um dado muito importante. O Brasil ele começa com um esforço político para vencer a fome. Começa com Betinho, eu não sei se muita gente lembra, isso começou em 1993, mas o Betinho ele era muito conhecido por ser irmão do Enfio, Betinho. Tanto o Enfio quanto o Betinho, os dois eles foram contaminados com o vírus do HIV e depois desenvolveram AIDS, porque eles tinham, na verdade, eles eram hemofílicos, né, de uma família e acabaram contaminados por causa de um tempo em que o sangue não era, aqui no Brasil, não era tão analisado. Mas isso não é o mais importante sobre essa questão da contaminação, mas ver sobre o que o Betinho fez a vida toda. O Betinho ele fez com que a gente pudesse ter um programa chamado Fome Zero, e ele dizia: quem tem fome tem pressa. Mobilizou não só a política, os políticos, os artistas, e fez com que a gente pudesse ter uma consciência para aquelas pessoas que estavam passando fome. O que o professor nos disse foi algo muito sério. Quando o poder político quer fazer alguma coisa, ele faz. Quando a política quer fazer alguma coisa, eles fazem e podem. E quando a gente viu que
os políticos começaram a fazer alguma coisa, nós mudamos. Várias políticas voltadas para a erradicação da pobreza aconteceram. E nós fizemos e tivemos a grande notícia de 2014, sair do mapa da fome. Sair do mapa da fome. Nós tivemos a alegria de saber que em 2014 nós não tínhamos mais a pobreza extrema. E o que é que acontece? Devagarinho a gente vai relaxando e as pessoas voltam de novo a passar fome. É claro que agora sobreveio a pandemia, que piorou ainda essa situação. Mas, gente, a economia cada vez mais em declínio e, de repente, a fome cada vez mais ascendente. Gente, o que eu queria que a gente pudesse refletir é o seguinte: nós podemos mudar. Às vezes você fala assim, padre, o que eu posso fazer? Não, nós podemos fazer sim. Claro, de imediato, né, como eu lembro do Betinho, falava, quem tem fome tem pressa. Se alguém está do seu lado passando fome, não deixa ficar sem comida. A gente tem ONGs que trabalham para que não haja descarte de alimentos, para que, de repente, esses alimentos não sejam jogados fora. Mas, mais do que isso, nós temos que fazer com que a política e os políticos assumam novamente esse compromisso, esse comprometimento. Por quê, gente? Paulo VI falava que a política é uma das melhores formas de fazer caridade, e é mesmo. E é mesmo. Então nós precisamos pela nossa maneira de votar, pela nossa maneira de escolher os governantes, para que eles façam alguma coisa. Se uma vez nós saímos do mapa da fome, nós podemos sair novamente um dia com muita boa vontade e com muita vontade de mudar esse mapa horrível que nós estamos vendo da miséria e da fome. A gente vai para o intervalo e vai voltar logo. Próximo bloco a gente vai conversar. No próximo bloco eu converso com Dom Carlos Lema. Isso aí, olha, e não vai sair aí porque nós temos assunto sério para comentar e para conversar. Você já sabe, aquele combinado, quem deixa de assistir o Bendita Hora, peca grave.